trazendo aqui para a tela agora a classificação do Campeonato Pernambucano, porque teve jogo, né? O Jaguar venceu o Petrolina e se Bem importante, posicionou. por sinal, viu? Isso. Rebaixou o Petrolina, se não me engano. Rebaixou o Petrolina, rebaixou o Afogados e colocou o Central no caixão. Assim, tá Isso. praticamente, assim, ficou muito difícil para o Central. Porque na última rodada o Jaguar vai pegar o rebaixado O Afogados novamente Afogados. como O mandante. rebaixado Afogados. Então, assim, a chance do Central Nessa, o jogo vai ser no nessa, Arruda. é, nesse nosso recorte, o Central, Afogados e Petrolina estão na invisibilidade, né? A gente traz aqui o recorte de quem segue em frente. E o Jaguar segue em frente. Eu diria, Cássio, que essa penúltima rodada. Não, o Jaguar é curioso. Ele pode ser rebaixado ou se classificar, tá? Isso. Ele tá nas duas. Eu diria que essa segunda, que essa penúltima rodada desenhou um pouco ou bastante da fase final. Bastante, bastante. Basicamente colocou o Náutico em um caminho mais tranquilo que o do Santa Cruz. Para isso mudar, teria que existir resultados bem improváveis, combinações com muitos gols envolvidos. Porque a tendência, Cássio, inclusive já está aqui na tela, é que o Santa confirme sua primeira colocação. Isso é absolutamente esperado, porque vale muito para o Santa Cruz, lembrando que a primeira colocação dá uma proteção ao Santa Cruz para, em caso de queda nas semifinais, garantir o seu retorno à Copa do Brasil. Então o Santa não vai pensar em outra coisa contra o Maguari que não seja confirmar Não sua primeira deveria. posição. Tá? Além disso, Náutico e Fala, Cássio. posso pontuar o Santa ou fala tudo no final? Você que sabe. Pode pontuar o Santa, pode pontuar o Santa. O Pernambucano dá 3 vagas na Copa do Brasil e o campeão e o vice, quem for para a final está na Copa do Brasil e a terceira vaga é para o terceiro colocado. O terceiro colocado é o time de melhor campanha na primeira fase entre os dois que forem eliminados na semifinal. Ou seja, se você Isso. for líder da primeira fase, você será no mínimo terceiro colocado no campeonato, significa que você vai para a Copa do Brasil. Então, ser líder geral valeria a vaga na Copa do Brasil. Você pode achar, pô, mas isso é muito. O Santa tá fora 2 anos da Copa do Brasil. O Santa não jogou nem 24, nem 25. Então, não é pouca coisa. Assim, não tem para que um time que ficou fora em 24, 25 achar que tem uma chance dessa ser desperdiçada. E ainda tem outro cenário. A forma como está se desenhando, é muito provável que termine essa configuração. Já vai garantir até a Série D, tá? Porque a Série D ela é para os dois melhores classificados, os dois melhores na classificação final, entre aqueles sem a vaga. O Santos está na Série D de 25 e, obviamente, vai tentar subir 25. Mas eles têm que considerar a hipótese. E se não subir? É tipo aquilo que eu faço no esporte da Veda, Fred, aquele pergunta lá. E se cair, vai pagar como? Sabe aquele negócio? É meio lógico. Você não pode só comprar, porque... E se for rebaixado, como é que paga? Pronto, aí vende os ativos, acho que o Atlético Paranaense fez. É tipo, o Santa vai tentar subir, mas e se não subir, como é que faz? Tem que ter a vaga. E nesse caso, ele teria a vaga por quê? Porque os únicos três classificados, os únicos três times que continuariam na disputa pelo título e que não tem vaga na Série D, nesse momento, por exemplo, seria Santa e Maguari. Maguari já está classificado. E as duas opções, ou decisão ou Jaguar, certo? Ou seja, e os dois não têm vaga. Se do jeito que está aí, significa que o jogo das quartas será Maguari contra um desses dois. Então, tendo esse confronto, Fred, significa que o Santa já está na semifinal e só um desses times que não tem vaga na Série D, que não tem participação do Brasil, também irá para a semifinal. Então significa que uma das vagas já seria automaticamente do Santa, tá ligado? O que seria, inclusive, bem interessante, porque se acontecesse duelo do interior, eles vão estar brigando por um lugar na semifinal e por um lugar na Série D. Vai ser um jogo valendo um jogo e valendo uma vaga na quarta divisão. Então, a liderança geral para o Santa Cruz vale muito. Primeiro, vale em termos de injeção de confiança. Ele venceu os últimos 4 jogos, acho que o jogo vai ser na Arena Pernambuco. Mando do Maguari, mas vai ser na Arena Pernambuco e provavelmente toda a torcida vai ser do Santa, descaracterizado, mas vai ser provavelmente toda do Santa. Vencendo o jogo no qual ele é favorito, seriam 5 vitórias seguidas. Então, não só deve confirmar, não só deve, como precisa entender o quanto é importante.
Ainda vai ter Então, até para além do estrear Santos, Galhardo no jogo de volta. E detalhe, se fizer isso aí para completar, significa que na semifinal a volta é no Arruda e na final a volta é no Arruda. Tem esse ponto, porque perfeito. não é como na Copa do Nordeste que você vai somando as fases. O desempenho da primeira fase será o balizador para todos os mandos de campo no mata-mata. Você não vai somar pontuação alguma no mata-mata para ver se tem ou não tem o mando de campo. O que vai valer é o que você fez na primeira fase. Para além do Santa, que como a gente já trouxe aqui, inclusive Cássio fez todo o detalhamento da importância de confirmar a primeira posição do Santa Cruz e vai confirmar. Náutico e Maguari estão posicionados com 16 pontos e não vão ser ultrapassados pelo Sport. Ou seja, Náutico e Maguari serão segundo e terceiro colocados. Aí está muito aberto saber quem é o segundo e quem é o terceiro. Vale muito. Não tanto, mas vale. Ser Eu acho segundo que colocado vale. para o Náutico pula as quartas de final e dá uma proteção maior em caso de um acidente, de uma eliminação na semifinal para estar na Copa do Brasil. Se o Náutico for segundo, tá? Ele fica bem protegido em relação à Copa do Brasil. Não tanto, porque dependeria do Santa também vencer. Então, a gente tem essa disputa aberta, mas Náutico e Maguari estarão do mesmo lado. Seja o Náutico esperando o vencedor de Maguari, ou Decisão, ou Jaguar, e com menor chance o Retrô, ou o contrário, né? O Maguari na frente esperando o duelo do Náutico contra um desses três times. Como é que você vê, Cássio, depois Atos, essa disputa? O quanto vale ser segundo lugar? Acho que a pergunta é essa. Eu O acho que Náutico vale bastante. Decisão tem muita coisa em jogo. Fred, eu acho que vale bastante. Essa passagem para. Inclusive, você elencou bastante o argumento. O Náutico não estava muito posicionado para isso. O que aconteceu foi a penúltima rodada, onde ele ganha. Primeiro, o Maguari não vence o Afogados fora de casa, vencia o jogo e toma um gol ali na reta final. Perde um pênalti, né? E ainda perde um pênalti, cede o empate e perde um pênalti. E a vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro. Foram os dois resultados assim, excepcionais que fizeram, que colocaram o Náutico nessa vice-liderança. O Náutico chegou a colocar na vice-liderança antes, mas tinha o jogo atrasado do Maguari, que no fim das contas era um jogo, estava muito na mão do Maguari. O Maguari ganhou aquele jogo atrasado, que foi contra o Jaguar lá em Bonito. Então a rodada acabou sendo um cenário perfeito e não tem para que você desperdiçar. Você trouxe bem. Passando em segundo, você fica bem protegido para ir para a Copa do Brasil. E isso sendo eliminado, porque na verdade o chaveamento seria fácil. Se não tiver uma mudança, o chaveamento assim tá dos melhores assim que você assim que pode ter, tá? A mudança Porque é só se o Náutico ficar em primeiro. Não, então, mas eu vou chegar lá. Mas nesse momento seriam dois intermediários se enfrentando nas quartas para pegar o Náutico e nenhum deles sendo o Retrô, que poderia ser assim, poderia ser Maguari e Retrô, tá ligado? Mas não seria nem isso, seria Maguari e Decisão. E eu vou logo dizendo, eu acho que o Jaguar é mais favorito à vaga do que o Decisão, tá? Porque se o Decisão empatar e o Jaguar vencer, o Jaguar vai ficar na frente do Decisão. Os dois com 11 pontos, mas o Jaguar ficaria. O Jaguar vai pegar o Afogados, rebaixado, e o Decisão vai pegar o Náutico. O Decisão naturalmente vai estar jogando a Vera para conseguir sua vaga, mas o Náutico também estará. E um empate não serve ao Decisão. Tipo, Decisão realmente, Decisão vai precisar vencer o Náutico. E não tem, tipo, se o Decisão empatar, passa o Retrô, não passa. Assim, o empate com o Decisão não defende nada, ele não defende nada. Ele vai depender que o Jaguar não vença o Afogados, o que é muito improvável que aconteça. Ainda mais agora que o Afogados está rebaixado. Então, na verdade, eu acho o Jaguar até mais favorito à vaga do que o Decisão. Se o Náutico empatar, eu acho que já fica em segundo lugar. Porque eu não acho que o Santa Cruz abriria, não vou dizer, perderia o jogo pro Maguari. Eu não acho que... Nem se fosse para dizer, mas se o Santa for segundo lugar, ele pega... O que eu tô falando do Náutico. Não vale a pena. Pro Santa Cruz não vale a pena, não. Não, tô dizendo assim, o cara pensar assim, mas se o Santa for segundo lugar, ele vai poder pegar entre Maguari e Jaguar, ou Maguari e Decisão, mas veja lá. Mas aí ele estaria trocando uma Copa do Brasil que simplesmente está na mão, na palma da mão, por uma possibilidade de não ter essa... A chance seria enorme? Seria, porque ele estaria numa semifinal muito acessível. Mas uma coisa é ter a vaga na mão. Vai jogar
talvez contra o Sport ou contra o Retrô, com um jogo difícil, mas está ali, não está jogando a vida, sabe? Então, nesse caso, eu não enxergo esse cenário, e esse cenário só acontece se o Maguari vencer o Santa, né? Porque, repito, se for empate... O saldo hoje, Cássio, o saldo hoje são de 3 gols a mais. Tem que ganhar de 4 gols de diferença, o Maguari. Tem que ganhar de 4 gols de diferença. Não, mas não é em relação ao Maguari, é em relação ao Náutico. Sim. São 3 gols a mais. Então, vou dizer que o Maguari ganhou por uma vitória simples. O Santa cai para 9. O Náutico fazendo 2-0, se o Santa tiver perdido por 1-0, o Náutico já passa o Santa. E aí eu pergunto para Atos. Tá? O Náutico quer sair dessa situação de ser segundo e ter uma chave limpa para garantir logo a Copa do Brasil? Chegou a notícia, ó. Santa Cruz tá perdendo. Santa Cruz tá perdendo por 1-0 e o Náutico tá ali ganhando de 1-0 de decisão. Joga pro segundo gol para garantir a Copa do Brasil e se proteger, mas entrar em rota de colisão com o Sport na semifinal, ou segue nessa semifinal contra um time menor, um time do interior, um time de menor poder financeiro. Veja, eu não acho algo pro Santa me parece muito claro que é melhor ser primeiro, ter a Copa do Brasil, ter suas vagas e garantir essa busca. Pro Náutico eu tenho dúvidas, Atos. Como é que você enxerga e como é que você se sentiria se tivesse o poder aí de fazer a decisão nesse cenário que eu falei? Eu não dou nenhuma margem para dúvida. Nenhuma. Segundo lugar, é óbvio. Pô, vai se desenhar aí Maguari, Jaguar, decisão, com 2 jogos, o segundo sendo nos aflitos. A margem de risco nesses jogos é muito baixa. Tá? Então, para mim, não tem nenhuma dúvida. Inclusive, quando o Santa Cruz tomou o gol do Central, eu fiquei puto. Não só eu, como boa parte dos torcedores. Todos os alvirrubos que eu conheço me disseram isso. Me disseram, seu amigo me falou, passei a torcer assim pro Santa Cruz virar. Exato. Os que não fizeram isso, eu vou colocar na casa de não estar por dentro o suficiente para poder entender todo o contexto. Tá? Pareceu mais uma questão de ignorância mesmo, do que de fato uma opinião divergente. Sabendo de todas as possibilidades que seria primeiro ou segundo colocado. Então eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim, o Náutico tem que ficar como segundo. Eu acho, Fred, que o que pesa na questão do Santa Cruz é mais a história que o Santa Cruz está escrevendo, sabe? De já vir líder, sabe? De não dar margem para um break agora, que você dá uma debreada agora e você vai para o segundo lugar. Parece que não é a história que o Santa Cruz está escrevendo nesse campeonato pernambucano, não é o momento do Santa Cruz você partir por outro caminho, sabe? Agora, pro Náutico, não tenho nenhuma dúvida que tem que ficar em segundo lugar. O caminho para o Náutico chegar na final está muito bem traçado. E deixar a rebordosa aí para Sport, Retrô e Santa Cruz. Deixe eles se degladiarem. Inclusive, eu não sei como está essa estatística hoje. Eu acho até que mudou um pouco. Mas nesse formato de semifinal e final, por um bom tempo, quem enfrentava um clássico nas semifinais acabava não sendo campeão na final. Tá? Durante um tempo, isso acabava prevalecendo. Aí eu acho que nos últimos anos agora deu uma mudadinha. Ano passado não foi. Exato. Mas... Ano passado o Sport passou pelos dois, né? Morrendo pelo Santa, mas passou. Mas eu ainda acho que é uma vantagem você não enfrentar um clássico na semifinal, tá? Claro que é uma vantagem. Né? Assim. E sejamos conscientes. Independentemente de Santa e Náutico terem vencido o Sport continua sendo o favorito ao título. Então não é só evitar um clássico, é evitar o Sport, né? Não é só evitar um clássico. Isso é favas contadas. Exato. Obviamente, questão de investimento, tudo. Eu acho que o Sport está um pouco agilizado no campeonato, tá? Ele não tem mais o... Pelo menos eu diria o seguinte, pelo lado de Náutico e Santa, que são, de fato, os postulantes a tentar tirar esse título do Sport que é favorito, eu acho que Náutico e Santa entendem que esse campeonato é possível, sim. Estão dentro do campeonato. Ficou aberto. Ficou aberto. Deu essa característica, sabe? O bicho-papão não é tão feio assim, não.
Ficou aberto, mas continua favorito. Veja só, quando chegarem as odds, Atos, não vai mudar muita Não, coisa. com Né? certeza. Não tenho nenhuma dúvida disso, não. É, Nenhuma é. dúvida. Mas o Sport, inclusive, vai ter problemas. A gente vai chegar no Sport daqui a pouco, tá? Eu só não Inclusive, fiquei. Fala, só Atos. para falar sobre probabilidade, assim, eu senti de Cássio, se eu tiver errado, me corrija, Cássio. Eu senti que Cássio deu talvez um favoritismo muito grande assim para o Santa Cruz dentro do Maguari. Eu já não enxergo tanto assim, não. Eu acho que é um resultado normal o Maguari vencer o Santa Cruz. Não, não acho não. Eu acho que é um jogo bem equilibrado. No que diz respeito a odds. Querendo ou não, o Santa vai estar fora de casa. Eu sei, não Tu acha que o é. Náutico segura o freio de mão se isso estiver acontecendo? Vai ter esse jogo. Vai ter esse jogo de informação ou não? Não sei, não Vocês sei. acham que vai ou não? É difícil saber, mas. Até porque vai ter alguns cenários que o Náutico vai ter que ficar preocupado se o Maguari não vai ultrapassar o Náutico, né? Porque aí eu acho que sim, tem discussão. Porque, assim, Fred, no desenho que tu vem criando sobre chaveamento, tá? Aí tu coloca sempre a segunda e a terceira posição. Mas eu acho que para o clube não existe muito esse negócio de chaveamento. O clube não quer ficar em terceiro lugar. Ele quer ficar em segundo, tá? Terceiro ele não quer. Ele não quer trabalhar com chaveamento, sabe? E aí eu acho que põe em risco o segundo lugar. E aí Pronto, eu acho muito difícil. vou fazer agora o escolhe ou morre mais pesado. Chegou a notícia, tá 3-0, 2-0 Maguari. 2-0 Maguari. E aí o Náutico só tem a seguinte opção: ganhar para ser líder ou não ganhar para ser terceiro. E aí, Atos? Ganhar para ser líder. Certo. Então sua primeira opção é ser segundo, sua segunda opção é ser líder e a pior opção é ser terceiro. Assim a moral do time, jogar no carnaval, sabe? Tá todo mundo pensando já nessa folga. Aí eu não seria tão frio ao ponto de querer ser terceiro lugar, não. Eu não negocio a folga, não, tá? Eu acho que a folga aí é importante, e até por causa da questão que você disse também, a questão da colocação para uma Copa do Brasil. Eu acho que ser um terceiro interfere, né? Ser em terceiro, eu acho que acaba interferindo bastante, não? Interfere bastante. Então, é outro Ele peso. fica sob risco. Ele fica muito sob risco. É. Você vai entender isso quando a gente chegar no esporte agora. Eu só queria que antes de chegar no esporte, porque é o seguinte, Atos foi tão convincente, Cássio, de que ser segundo é melhor do que ser primeiro, que eu já fiquei com dúvida se o Santa Cruz não vai também cogitar isso. Eu acho que não vai, não, por aquilo que eu falei. Porque tem que perder o jogo, né? É muito difícil. Se você escolher uma derrota, é demais. Não é escolher uma derrota. Irmão, em 2020 o time tava disparado, aí pisou no freio de mão para reiniciar, Mas Zé reacelerar, Teodoro ensinou posto, viu, em 2011. reacelerar Tirou, o mas time é tirou. muito difícil. Aquilo atrapalhou pra caramba naquela Série C de 2020. A história que o Santa Cruz está contando é diferente. É uma coisa dele lá. Acho que foi 25 mil pessoas, né, nesse último jogo, né? Então, veja, eles não vão querer quebrar essa corrente, não. Não dá pra quebrar a corrente, não, concordo. Não dá, não. Então a gente chega no esporte que, com o empate entre retrô e decisão, o esporte limpou um pouquinho, só um pouquinho, dos danos causados pela derrota no clássico. Porque se o retrô vence, o esporte não dependeria de si para ter o mando de campo nas quartas de final. Agora o esporte vencendo Petrolina, o mando de campo é dele. Ponto. Possivelmente contra o Retrô, mas há uma pequena chance aí, caso o Decisão vença o Náutico e o Retrô não vença o Central, há uma pequena chance do Decisão ganhar essa vaga do Retrô. Agora, essa partida das quartas de final, Evandro já tinha dito, e eu vi agora no Twitter que ele confirmou, que essas partidas vão acontecer, Minhoca, dentro do Carnaval, e não tem margem para que não seja, né? Só para que ninguém fique conjecturando muito, Minhoca. Se não for no Carnaval, não vai ser, né? Vamos lá. Se quiser terminar isso do Brasileiro, tem que ser no Carnaval.
Tem que ser no Carnaval. Agora, eu acho até que, porque eu até tinha citado isso, né? A final do Campeonato Pernambucano, ela choca com a última rodada da Copa do Nordeste da fase de grupos. Se acontecer, vou pegar o cenário, o Sport chegar na final do Campeonato Pernambucano e ter esse jogo da última rodada da Copa do Nordeste, ao meio de semana seguinte, entre a primeira e a segunda rodada do Brasileirão para terminar o Pernambucano. Então, se é possível terminar depois, pode ser. A única chance seria essa. Deixa pular uma data, já entraria no meio do Brasileirão, e se o Sport for finalista pernambucano, aí pegaria 2 meios de semana para terminar em meio à primeira, segunda e terceira rodada da Série A. Então aí vai muito... Eu não sei já que o Sport não está envolvido com Sul-Americana nem com Libertadores, né? Isso. As, porque é aquela coisa, os meios de semana vão estar livres depois da fase final ali. Da Copa coisa que o próprio Evandro sempre fala, a hierarquia das competições. A última rodada da Copa do Nordeste, eu não consigo imaginar ela sendo toda modificada para encaixar a final do Campeonato Pernambucano. Porque pensa da seguinte forma, e se a Federação de Sergipe, por exemplo, dissesse, não vai rolar a última rodada da Copa do Nordeste não, porque a final do meu campeonato é hoje. O que a CBF diria? Disse, não, meu amigo, remarque a data da sua final. Então, por uma questão de hierarquia, eu não... É a data que está lá, como o Mioca falou, dia 26, que choca com a data da Copa do Nordeste. Eu acho que pode acontecer dessa final ser na semana seguinte. Seria ruim, né? Mas assim, são direitos da Globo, a Globo teria esse horário. A questão é que, de repente, se a Globo colocar... Não sei se a Globo vai passar no meio de semana que tu falou que não tem brasileiro, né? Mas, por exemplo, uma outra alternativa, e aí teria que ver quem é o primeiro time que o Sport enfrenta na Série A. São Paulo. São Paulo já vai estar na Libertadores, né? Não tem São como. Paulo e Palmeiras. E detalhe, e o segundo é o Palmeiras. Porque assim, se fosse tipo o Juventude, por exemplo, não tem. Poderia colocar o jogo no meio de semana e fazer a final. Eu acho mais plausível essa versão, de que se for jogar para outra quarta-feira mesmo. Porque realmente, como é Palmeiras e São Paulo, aí não tem muito o que fazer, que eles vão estar com o Libertadores. Cássio, o Sport vai aceitar essa ordem da federação de jogar no Carnaval com a ilha fechada? Tem esse complemento, é? Tem público, já definido sem público. Porra. Então, não sei se vale a pena correr tanto em Petrolina, não. Viu? Porque seria na arena, né? Então não muda tanto, né? Mas agora Cássio destravou agora umas 5 dimensões, viu? Meu amigo, que capacidade de inteligência agora. Não, eu achei sensacional agora. Ninguém falou isso até agora. Ninguém. Não tem peso nenhum, pô. Jogar na arena sem público, jogar na Ilha do Retiro sem público, tanto faz. Pô, se for isso mesmo, é um prejuízo grande, mas... Isso é até mais barato, né? Porque já tem um custo. O custo ainda fica pro outro. O custo ainda fica pro retrô. Rapaz. Não. É dividido, pô. Nas quartas de final você divide a renda. A renda não é toda sua, não. Mas o custo também? Tá feito o Ceará, Cássio. Tá feito o Ceará que mandou... Não, se tivesse, eu tô falando. 50% da dívida pro então, mas aí você não divide o custo não, Cássio. Não. Custo não divide não. Um acordo de cavalheiros, você não manda dívida. É verdade. Pô, agora, veja, é aquela coisa assim, e se o clube bancasse a segurança privada? É algo que impede? Eu acho que sim. Tem um entorno também, Cássio. A questão não é nem interna, é o entorno. E se a torcida do Sport prometer não fazer nada demais? De forma urgente? Não, eu acho que não adianta prometer, não. Detalhe, eu não vi essa entrevista de Evandro. Eu tô falando que Fred trouxe aí que não, será assim no foi Carnaval. Foi agora da rádio. Será assim no Carnaval e será sem público. Veja. Então é porque é o que tá falando. Ele não tem margem. Ele só vai fazer. Perceba o seguinte. Evandro, ele disse, isso vai doer mais em mim do que em vocês. Ele diria. Porque assim, a Federação Pernambucana ela arrecada pelos jogos. Então, se o jogo do Sport está de portões fechados, a federação não está botando R$1 para dentro. Nem o clube, nem a federação que tem a sua taxa.
Então dói na federação também fazer isso aí. Assim, tirou um pouco tirou bastante da importância assim de esporte petrolino. E aí é o Mas seguinte, no fim das coisas é o seguinte, pelo que tá jogando no gramado, tem aquela coisa também, gramado que nem vida de jogador, você controla a operação, né? Você controla o gramado, não vai vamos encher de água aqui, deixar o campo bem assim, não. Aí você que tá na sua casa, você que vai controlar o campo, né? Agora, detalhe, Fred, que eu chamei a atenção para isso aí, viu? Dando como favas contadas, o retrô acabou tropeçando no resultado que tinha mais fácil. Já tropeçou. Fernando Luiz falou uma coisa aqui, será que eu sei que os caras não vão fazer e tal, mas assim, numa dessa, porque não tá tendo punição, não tá tendo nada. Fernando Luiz falou, João Pessoa seria uma solução, vou dizer nem solução, eu vou começar a seria uma sugestão. Eu sendo do esporte, eu preferia jogar em portões fechados. Do que jogar no Almeidão? Eu preferia por questão de gramado aí, de questão técnica de gramado. Mas o gramado do Almeidão não é ruim não, pô. Mas não é o que o esporte tá acostumado, um jogo que você vai precisar de imposição. Se fosse uma copinha do Nordeste, um joguinho mais duro. E a Arena das Dúvidas? Mas aí, pô, também é muito difícil ir, né? Mas tem muito do assim, a escolha seria só para ter público, né? E o público vai estar muito só para ter público. Carnaval. Vai estar muito preocupado. Mas tem a securinha, né? Tem a securinha. E João Pessoa dava suas 3 mil pessoas. A cidade de 4 milhões tem 8 mil, 10 mil que não há para nada, pô. Assim, todo clube tem isso. Deu 10 mil para ver. João Pessoa daria suas 3 mil pessoas. João Pessoa daria 3 ou até mais. A Arena das Dúvidas daria quanto? 1.500, 2.000? 1.500, 2.000. No máximo. E olhe. É numa dessa que faz falta não ter um bom gramado assim no interior de Pernambuco. Porque aí numa dessa o cara diz, o jogo vai ser em Vitória, o jogo vai ser em Caruaru, no Estado Central, o jogo vai ser em Petrolina, se tivesse o estádio. Acho Petrolina um absurdo, uma cidade de 400 mil habitantes tem um estádio daquele tamanho. Mas enfim, não tem paciência. Agora, Natal tem uma pedida melhor ali do que João Pessoa, assim, para poder fazer um passeio, hein? Já que é o final de semana, pegar a turma que não gosta de carnaval. Por isso, eu acho que ainda daria uns 1.500. Minhoca tá rindo, mas, pô, Natal tem uma pena. Eu sei. É porque João Pessoa é muito perto, sabe? É porque, na verdade, isso vai acontecer no Brasil inteiro, assim. Eu não vi... Acho que se tem uns 5 estaduais que não vai ter jogo no Carnaval, assim. O resto tudo vai ter jogo no Carnaval. Rio, São Paulo... Todo mundo vai ter jogo no Carnaval. Eu tenho uma opinião que só existe Carnaval aqui em Pernambuco, mas eu não vou me estender muito nisso, porque é muita polêmica. Bahia de 27 já começa. Pô. Aí é pra mim que não tem mesmo, mas desculpa. Eu não queria falar sobre isso. Você que tá me obrigando a falar. Careta não é Carnaval. Ai, meu Deus do céu. Sem comentários. Esse cara aí... A gente precisa de um Agamenon semana que vem de todo jeito, né? Com o Oscar e Carnaval batendo na porta. É muito alvo pra gente gerar discórdia. Temos que aproveitar. Essa semana não tem, não? Essa terça e quinta aí não tá disponível? Pode ter. Acho que quinta, né? Acho que quinta tá. Amanhã não tem nada também. Pode ser também. Amanhã tem Bahia, pô. Estreia na Libertadores. É verdade. Amanhã tem Bahia. Verdade. Mas... para além do problema do carnaval, para além do problema de não ter público, o esporte tem outros problemas para resolver. E ele está diretamente relacionado com a Copa do Brasil. Porque agora, basicamente, a Copa do Brasil do esporte depende de eliminar o Retrô e eliminar o Santa Cruz. Retrô sem público. E Santa Cruz em 2 jogos, com a volta no Arruda. Existiria uma última chance para o esporte, que é a seguinte: ele elimina o Retrô, aí vai lá e perde do Santa. Tá? Ele torce para que decisão ao Jaguar elimine o Maguari e sejam eliminados pelo Náutico. Tem um último fio aí de esperança do esporte para a Copa do Brasil, sem chegar na final, seria esse. Ou seja, o esporte precisa torcer para que decisão ou já... Sim, Cássio. Ele seria o terceiro. Sim.
Sim, se o Maguari cair eu- nas quartas, Sim, vamos supor, decisão ganhou do Maguari, certo? E certo. perdeu do Náutico. O Sport perdeu do Santa, o Sport é o terceiro colocado. Já se torna o terceiro, na sucessão aí. Ele fica na frente do Maguari que caiu uma fase antes. Nesse caso Certo. aí, cuidado para o Náutico não perder só de raiva. Elevar a rivalidade à última instância. Vou perder aqui a semifinal aqui só para poder lascar o cavalo. Só para tirar dinheiro do esporte. Deixa o decisão fazer uma final, até porque o nome é decisão, né? Deixa ele fazer a decisão. Lembrando que a Copa do Nordeste não tem regra para participação ano que vem, tá? É. Tá tudo em aberto, mas aí eu acho que ninguém vai perder sua vaga adquirida, né? Sobretudo por algo que não teve regra, né? É muito fácil você brigar na justiça. Não, os finalistas Conseguiu vão estar, a vaga. né? Os finalistas vão estar. Ninguém sabe, não tem regra nenhuma, não. Se tudo for bem desenhado, e quando eu digo ABC e América, lá no Potiguar, o Trio de Ferro em Pernambuco, Ceará e Fortaleza. Porque se não tiver, eles vão ter que criar alguma situaçãozinha ali, um rankzinho. Nem que seja manter o que já tá, né? É porque, assim, para Pernambuco hoje, se fosse estabelecer, Santa Cruz, por exemplo, não teria o ranking a seu favor. Ele teria que ter a campanha no Campeonato Pernambucano, que até agora ele está tendo, né? Então, tem esse fator aí, pelo menos, que pesa a favor do Santa Cruz. Mas hoje o ranking já não é, ele não é o terceiro do Pernambuco, é o Retrô. Ver o veneno escorrendo pela boca de João Vitor. Fred, é mais fácil chegar na final da Copa do Nordeste e torcer pro adversário ir pra Libertadores. Ou seja, chega na final, apanha de novo a final e aí vai ter que torcer pra Bahia ou pra Libertadores, porque o time dele dificilmente conseguiria ir pra Libertadores, pra Bahia ou pra Fortaleza e ir pra Libertadores de novo, né? Porque o Ceará não vai, né, jovem? Então fica entre Fortaleza e Bahia. Ele bate e a gente devolve. Em termos probabilísticos, são mais chances. É verdade. Mas eu acho que é mais fácil decisão o Maguari eliminar o Maguari. O próprio esporte pode, claro. Ou então o próprio esporte vai, O próprio esporte dá um jeito de ir para o esporte vai dizer, gastando dinheiro para isso, tá. O Corinthians não exatamente. vaga na Copa do Brasil. Sua vaga, sim. Por conta do Paulista, a reta final foi lá e o Palmeiras está ficando nessa situação, né? O Palmeiras. Mas o Palmeiras consegue. Mas aí tem Libertadores, né? E o Palmeiras ele precisa conseguir a vaga. Mas consegue todo ano, pô. Qual foi exatamente, é isso que eu tô dizendo, é isso. E a própria Copa do Nordeste, vocês comentaram? Como? A própria Copa do Nordeste dando a vaga. A Copa do Nordeste vai estar desmembrada é isso que também. falou? Meio de semana, né?